Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos com a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do quarto trimestre de 2023, no qual estamos estudando sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nesta oportunidade, estudaremos a lição número 12, que tem como título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Estamos próximo do final deste trimestre. Ainda temos mais duas lições. A 13ª lição, que falará sobre o propósito de missões, e a última lição, que falará sobre missões e a volta do Senhor Jesus. Agradeço a você que está conosco nesse canal e peço que você compartilhe esta aula com outros irmãos, com outros professores e alunos que também amam estudar a palavra do Senhor e são alunos assíduos da Escola Bíblica Dominical. Assim, você, caro professor, terá um subsídio para a sua aula no próximo domingo e você, caro aluno, estará pronto para ajudar o seu professor durante a exposição. Dito isto, vamos neste momento orar ao Senhor e agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui com você e pedir a Deus que nos abençoe durante a exposição desta aula. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez, através deste canal, chegar a teus filhos e transmitir o conteúdo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente em tudo que falarmos e assim haja crescimento espiritual através do aprendizado da tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, teu amado e querido Filho. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula e sempre começamos a nossa aula pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra num texto muito conhecido que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, o versículo que diz: E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Repetindo: E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. A nossa verdade prática diz: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Repetindo, a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 a 26 e capítulo 13, versículo 1 a 5. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 11. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos capítulo 13, vamos pois à leitura. Na igreja que estava em Antioquia,
havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Veja, os amados irmãos, que nós veremos o início da trajetória de Paulo em relação à obra missionária, ou seja, teremos nessa lição uma parte que tratará especificamente da primeira viagem missionária de Paulo. Mas antes vamos aos objetivos da lição. Primeiro, apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. Apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. Segundo objetivo da lição, expor sua natureza missionária, ou seja, expor a natureza missionária da igreja de Antioquia ou em Antioquia. Terceiro e último objetivo, enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Temos então estes três objetivos da lição e o professor deve assumir o compromisso de alcançar estes três objetivos, falando sobre os três tópicos da lição. Eu alerto mais uma vez, caro professor, não aborde apenas uma parte da lição. Estude e prepare a sua lição de forma que você fale dos três tópicos e atinja esses três objetivos. Vamos então à introdução desta aula. E eu recomendo a você, mais uma vez, você que já nos conhece, eu sempre recomendo, tenha na sua mão uma canetinha, tenha nas suas mãos a revista da Escola Bíblica Dominical, se possível, e tenha também ao seu alcance um exemplar da Bíblia Sagrada ou mais, para que você possa acompanhar os textos que apresentamos aqui em tela e assim você possa aprender junto conosco sobre esta importante lição. Vamos à introdução então? Nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda. Jejum e oração para pedir orientação do Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, ou seja, fazer missões, e finalmente uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. É por isso que a nossa verdade prática diz: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Veremos uma igreja fervorosa no Espírito, veremos uma igreja que jejuava, que orava, uma igreja unida, e ali o Espírito Santo tinha liberdade para falar, para atuar, ao ponto de Lucas registrar, não que alguém foi usado por Deus, mas ele diz: e disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Nesta igreja o Espírito do Senhor tinha plena liberdade para separar aqueles com os quais ele queria contar para a obra missionária. Nesta igreja o Espírito Santo tinha liberdade de atuação. Nesta igreja, o Espírito Santo agia de forma plena e de forma clara, ao ponto dos discípulos obedecerem a sua voz e assim cumprirem o chamado divino. Que nossas igrejas sejam assim, igrejas instruídas, orientadas, conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Assim,
alcançaremos os povos, assim alcançaremos as vidas e traremos para o reino de Deus. Vamos então ao primeiro tópico da lição: a igreja de Antioquia, natureza e características. Este é o primeiro tópico da lição, repetindo: a igreja de Antioquia, natureza e características. Primeiro item do primeiro tópico: Antioquia da Síria. Era conhecida como a rainha do Oriente. Aqui o comentarista fala um pouco da cidade de Antioquia. Vamos então ler e vamos acrescentar algo que também estudamos para trazer para você. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes, ou seja, 500 mil de habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e, por isso, dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Ou seja, Antioquia era uma grande cidade. Daqui a pouquinho você verá que ela era a terceira maior cidade naquele tempo. Antioquia foi uma cidade fundada por Seleuco Nicator. Ele colocou este nome em homenagem a seu pai. É claro que estamos falando aqui de Antioquia da Síria e vamos depois distingui-la também. E vamos depois distingui-la de Antioquia da Psídia. Era muito comum naquele tempo cidades com o mesmo nome. Então, aqui nós temos uma homenagem a um homem chamado Antíoco. Por isso, o nome da cidade é Antioquia. Não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Por isso, o evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios, a partir de Antioquia da Síria e subsequente disseminação da igreja pelo mundo. É a partir de Antioquia que o evangelho vai se expandir para todo o mundo. O foco deixa de ser Jerusalém, passa a ser Antioquia. Mais tarde, nós veremos Paulo procurando estabelecer uma outra cidade como cidade central dos seus trabalhos, que foi a cidade de Éfeso. Porém, na lição de hoje, estamos abordando o modelo de missões da igreja de Antioquia. E temos grandes coisas para aprender com esta igreja. E quem sabe, nós que estamos hoje atuando na obra do Senhor, não vejamos nesta igreja o caminho para que possamos também ser uma igreja missionária nos moldes bíblicos. É importante dizer isso, porque aprendemos com a palavra de Deus como proceder no nosso dia a dia, no nosso comportamento entre irmãos, mas também aprendemos com a palavra de Deus como trabalhar na obra de Deus. Continuando, outro sim, não se deve confundir essa cidade com Antioquia da Psídia, mencionada em Atos capítulo 13, versículo 14. Muito bem, nós trouxemos para você aqui um mapa para você entender isso que o comentarista fala. Nós temos aqui o mapa da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Este mapa nos mostra a trajetória de Paulo, Barnabé, junto com João Marcos. Eles saem de Antioquia, vão para a ilha de Chipre, passam em Salamina, Pafos, depois eles vão para Perge da Panfilha. E neste momento João Marcos regressa. Paulo então, ele continua a sua missão junto com Barnabé. E aqui nós queremos destacar para você que nós temos duas Antioquia. Nós temos a Antioquia da Psídia e nós temos a Antioquia que nós estamos tratando agora, que é a Antioquia da Síria. Então, esta é a Antioquia que nós estamos tratando. Antioquia da Síria. Foi daqui que os primeiros missionários, Paulo, Barnabé, a princípio em companhia de João Marcos, depois não mais com João Marcos, mas eles prosseguiram viagem. Esse foi o ponto de partida dos nossos amados irmãos, Paulo e Barnabé, que saíram
de cidade em cidade, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, a igreja em Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, isso nós aprendemos na lição anterior, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, à Antioquia da Síria. Eu chamo a atenção do professor e do aluno que está me escutando neste momento para o que nós vimos na leitura bíblica em classe. Veja que interessante, vou regressar algumas telas para mostrar para você algo importantíssimo. Veja o que acontece no versículo 19. Os irmãos foram dispersos e anunciavam o evangelho, no versículo 19, apenas aos judeus. Somente aos judeus. Porém, o versículo 20 traz algo diferente. Veja o que diz o versículo 20. Havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, alguns varões, entrando em Antioquia, nesta cidade gentílica, predominantemente gentílica, falaram aos gregos. Ora, versículo 19 diz que os dispersos até um determinado momento só falavam aos judeus, mas agora alguém impulsionado pelo Espírito Santo ultrapassa esta barreira e prega também aos gregos. E assim anunciavam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Versículo 21, a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Que maravilha! Isso me faz lembrar do texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Veja que o texto fala, creu e se converteu ao Senhor. O evangelho chegou em Antioquia e os gregos creram e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos voltar à nossa tela, vamos voltar para o segundo item do primeiro tópico onde nós estávamos. Vamos lá? Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante, eu destaco para você aqui em negrito, é importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, que eram Roma e Alexandria. Então estamos falando de uma cidade movimentada, estamos falando de uma cidade que, conforme a sua posição geográfica, passava por ela várias pessoas de várias nacionalidades, muitos comerciantes passavam por ali. Então, o ponto era um ponto estratégico. Deus trabalha com estratégias. Não foi em vão que a cidade de Antioquia se tornou uma sede missionária. Ela ficava numa posição privilegiada, numa região onde passavam muitos comerciantes, várias caravanas, várias pessoas que transitavam naquela cidade e faziam daquela cidade a terceira maior cidade daquele tempo. Não está na nossa lição, mas eu trago essa informação para você. Antioquia era uma cidade tão movimentada que ela se tornou residência de vários imperadores. Eu posso citar alguns para você: Diocleciano, Constâncio II, Juliano e um imperador chamado Valente. Estes homens habitaram em Antioquia da Síria. Tamanha era a importância dessa cidade. Esta cidade, portanto, não era uma cidade escondida, desconhecida, não. O evangelho se estabeleceu numa cidade grande, onde havia pessoas que estavam sedentas da palavra do Senhor. Isso nos dá um alerta muito importante, meus amados irmãos. Devemos pregar o evangelho nas grandes cidades. Devemos pregar o evangelho nos grandes centros urbanos,
assim como era a cidade de Antioquia. Prosseguindo, portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Era uma estratégia divina que a igreja se estabelecesse em Antioquia para alcançar os povos. Prosseguindo, terceiro item do primeiro tópico, uma obra de leigos. Interessante isso, meus amados irmãos. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Eram os dispersos, eles foram, pregaram o evangelho, as pessoas se converteram e ali foi fundada uma igreja. Ela não foi fundada por Barnabé, não foi fundada por Pedro, não foi fundada por nenhum apóstolo, mas pelos crentes, que a revista chama de leigos. Mais tarde veremos ali doutores, mas naquele momento inicial eram pessoas que haviam presenciado o que aconteceu no dia de Pentecostes e ali se converteram ao Senhor. E aí nós temos uma grande lição. Meus amados irmãos, os maiores evangelistas são os novos convertidos. Não podemos menosprezar os novos convertidos, porque eles são os que trazem mais pessoas para a igreja do Senhor. Por isso, é importantíssimo ter e manter a classe de discipulado, porque os novos convertidos são os maiores ganhadores de almas. E assim aconteceu com estes irmãos dispersos. Eles entraram em Antioquia, pregaram o evangelho e a igreja ali iniciou a sua trajetória. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente. E o que ele fez? Exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, é notório isso, meus amados irmãos, e é bom citar, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos. Cristãos parecidos com Cristo. Este povo tem uma identidade, eles se identificam com aquele homem que percorreu a Galileia, a Judéia e outras regiões pregando o evangelho. Eles são parecidos com Cristo, eles são cristãos. Que maravilha! Barnabé e Saulo ensinaram muita gente ali. E o resultado foi o quê? O caráter cristão formado na vida daqueles crentes. Aí nós aprendemos outra grande lição. Apesar de Deus movimentar muitas vezes a igreja, muitos se converterem, o ensino é importante. Pregação e ensino fazem parte da obra missionária. Por isso, a ordenança é ide, pregai, e também é ide, fazer discípulos em todas as nações. Portanto, Barnabé e Saulo estavam instruindo aqueles irmãos para que eles tivessem estrutura, conhecimento das coisas de Deus, para assim se firmarem na fé no nosso amado Salvador Jesus Cristo. Vamos então à sinopse desta primeira parte. A igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos. Vamos então ao segundo tópico da lição, uma igreja missionária em ação. Havia alguns profetas e doutores. Atos capítulo 13, versículo 1. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem, acrescente este D porque está faltando na sua revista, a mensagem de Deus sob inspiração do Espírito Santo
e de maneira espontânea. Eram os transmissores da mensagem divina. E quem eram os doutores? Os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Nós temos dois textos que foram citados, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 e Efésios 4, 11, que fala dos ministérios. Dentre esses ministérios estão profetas e doutores, ou profetas e mestres. Portanto, nós temos registrado na Bíblia que nesta igreja havia profetas, homens usados por Deus para transmitir a mensagem divina. E também tinha ensinadores, pessoas que ensinavam a palavra de Deus sob a direção do Espírito Santo. Prosseguindo, uma liderança servidora. Veja que a Bíblia fala e servindo ao Senhor. Eram homens de Deus que estavam a serviço do mestre. Vamos lá, a liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso; Simeão, negro, africano; Lúcio, sireneu, africano; Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca, ou Herodes Antipas, como diz aqui a nossa revista, que matou João Batista; e Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Veja, irmãos, que coisa interessante, como a graça de Deus alcança a todos indistintamente. Temos então uma igreja formada por várias pessoas de várias formações, de diferentes etnias, mas que estavam num só propósito, servindo ao Senhor. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. Terceiro item do segundo tópico: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, profetas e mestres, e toda a igreja estava no propósito de jejum e oração. Veja, irmãos, mais uma grande lição. Nós só receberemos a instrução, a orientação do Espírito Santo e até mesmo a correção vinda do Espírito Santo se nós estivermos unidos num mesmo propósito. Propósito de quebrantamento, propósito de oração, de jejum, de união, quebrando toda barreira que possa trazer divisão, dissensão entre os irmãos, vivendo a unidade do Espírito, como disse Paulo aos Efésios. Após receberem a orientação do Espírito e antes de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas e mestres e toda a igreja continuavam jejuando e orando. Que maravilha! Se nós quisermos entender o que o Espírito Santo quer conosco e com a nossa igreja, devemos estar submissos à orientação do Espírito. E como se faz isso, pastor Daniel? Em oração, jejum, reverência, em unidade, em amor. O Espírito Santo encontra liberdade para falar, para separar, para mostrar, para agir. E é isso que o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra, tanto que o livro de Atos dos Apóstolos é muitas vezes chamado por alguns estudiosos como Atos do Espírito Santo. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia. Nesta igreja, irmãos, havia conversão, nesta igreja havia ensino, nesta igreja havia união, nesta igreja havia uma diversidade de pessoas que estavam num só propósito, nesta igreja havia oração, jejum, poder do Espírito Santo. Resultado, uma igreja missionária, que para nós é um modelo, o modelo de missões da igreja
de Antioquia. É isso que nós estamos aprendendo? Vamos à sinopse dessa segunda parte. Profetas e doutores constituíam uma liderança servidora, estabelecida sem barreiras raciais ou espirituais. Terceiro e último tópico da lição, o serviço de missões. Primeiro item do terceiro tópico, o início das missões cristãs. Então vamos aprender agora como foi o início. Veremos um pouco a trajetória de Barnabé e Saulo, que depois passou a ser chamado Paulo. Eles iniciaram então a obra de missões a partir da igreja em Antioquia. Antioquia da Síria, portanto, se tornou uma base de lançamento para missionários irem ao campo pregar o evangelho. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo, e Paulo, que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25. Quando partiram para Chipre, que foi o primeiro passo da primeira viagem, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Porém, ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém. Amados, muitos falam deste texto mostrando o seguinte: quando o Espírito Santo falou em Antioquia, não citou o nome de João Marcos. A palavra foi: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, esta chamada, esta vocação não era para João Marcos. Ele foi em companhia do seu primo, Barnabé, e voltou logo quando chegou no continente, após passar pela ilha de Chipre. Quando chega em Perge da Panfilha, ele regressa, porque alguns dizem, ele não foi chamado. Quando o Espírito Santo chamou, não citou o seu nome, mas disse Barnabé e Saulo. Então, há esta explicação simples. Barnabé levou consigo João Marcos, diz a palavra do Senhor. Mais tarde, Paulo vai falar que Marcos lhe era muito útil. Entendemos que no final da sua vida, Paulo perdoou Marcos e assim ambos trabalharam juntos no reino de Deus. Apesar de este regresso de João Marcos gerar uma discussão entre Barnabé e Paulo quando eles regressaram após o término desta primeira viagem, e Paulo e Barnabé se separam, mas a obra não deixa de continuar a ser feita. Paulo, então, com outros companheiros, vai prosseguir em sua segunda e terceira viagem pregando o evangelho, e Barnabé também continua pregando o evangelho, indo para outro lugar. Importante é a maturidade destes obreiros. Nós temos mais uma lição aqui. Às vezes há um problema entre dois obreiros, mas é preciso ser maduro e a obra do Senhor não pode parar. Amém? Vamos prosseguir? Roteiro da viagem e atividades missionárias. Aqui nós temos uma divisão que o nosso comentarista fez sobre esta trajetória do apóstolo Paulo e Barnabé na sua primeira viagem. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Temos o quê? Missões em Chipre, e aí nós temos Salamina e Pafos, cidades que foram visitadas. Temos missões em Antioquia da Pisídia, depois missões em Icônio, em Listra, Derbe, e assim depois temos o regresso, missões em lugares antigos e novos, e regresso a Antioquia da Síria. Temos então Antioquia como ponto de partida. Eles navegam para Chipre, passam em Salamina, Pafos, vão para Perge da Panfilha e assim prosseguem viagem. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe e regressam de Derbe para Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia e dali regressam então para Antioquia. Esta foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Continuando, basicamente nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização. Acho importante também citar isto: visitas a cidades,
e países em que o evangelho não havia chegado. Isso é importante demais. Romanos capítulo 15, versículo 20, Paulo fala isso, que ele tinha esta prática de levar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Continuando, perseguição e oposição ao evangelho. Logo ali os judeus começaram a perseguir o apóstolo Paulo e eles foram de cidade em cidade perturbando o apóstolo Paulo, incomodando o seu trabalho nestas cidades. Temos mais ainda, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumprida essas e outras tarefas, os missionários voltaram à Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Eles poderiam dizer de sã consciência: missão cumprida. Grande foi a alegria que tomou conta do coração desses homens de Deus, que fizeram esta primeira viagem missionária registrada na Palavra de Deus em Atos capítulo 13 e 14. Mostra o início do que nós podemos dizer, o início das missões cristãs. Então aqui nós temos uma referência para todos nós. A forma como o Espírito Santo agiu em Antioquia e a forma como Paulo e Barnabé agiram serve de lição para nós. É claro que temos muitas lições na segunda e na terceira viagem também, mas aqui nós temos a primeira e a viagem mais abreviada de Paulo, a viagem na qual ele visitou poucas cidades em relação às outras viagens, mas serve para nós de exemplo e de bom exemplo do que é fazer missões, desafiando então tudo o que vem contrário, toda a oposição do inimigo, toda a oposição dos perseguidores do evangelho. Paulo enfrentou e assim ele iniciou o seu ministério de missionário de fato ao fazer esta primeira viagem. Prestando contas, ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Isso eles vão contar no concílio em Jerusalém, em Atos, no capítulo 15. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas e libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Aqui nós vemos como Deus agiu nesta cidade. E este relato, somado ao relato do apóstolo Pedro, do que aconteceu lá na casa de Cornélio, também um gentio, como o Espírito Santo desceu sobre os que estavam naquela casa, algo que está registrado em Atos capítulo 10, somando-se a essa experiência do apóstolo Paulo, fez com que os irmãos se reunissem em Atos capítulo 15 para definir como fazer, já que o Espírito Santo os motivou, os incentivou, os impulsionou a ir ao encontro também dos gentios, e os gentios, os gregos, estavam também recebendo a mensagem, se convertendo ao Senhor, sendo batizados no Espírito Santo, e assim ninguém poderia negar que a igreja era um novo povo formado de judeus e de gentios que criam no Senhor Jesus Cristo, e assim cumpre-se profecia do Antigo Testamento de que Deus chamaria um povo que não era seu povo. Cumpre-se também a palavra dita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E todas as famílias da terra, é claro, inclui também as famílias dos gentios, dos gregos, daqueles que não eram judeus, mas que foram alcançados pela graça divina. Aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeiro, a ideia de missionários independentes que respondem somente ao Senhor não é bíblica.
o apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Então, essa ideia de que eu sou um missionário independente, eu só escuto a voz de Deus, onde Deus me manda eu vou, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Não, senhor. A igreja é um corpo. O missionário vai, ele precisa voltar e contar relatos, falar das suas experiências. E assim a igreja se alegra com este missionário e continua apoiando-o e sustentando-o no campo. Segunda grande lição, teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor que nos chamou. Oposição sempre haverá, mas também teremos conquista de almas. E finalmente, não esqueça de que, na obra missionária, quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que coisa maravilhosa é ver as igrejas que o apóstolo Paulo estabeleceu, fundou, e depois essas igrejas cooperaram com o seu ministério, como aprendemos em lições anteriores, como a igreja de Filipos, que o ajudava no sustento para que ele pudesse pregar a palavra do Senhor em outras cidades. Então, o evangelho se expandiu e fica para nós estas lições tão preciosas dessa lição que fala sobre o modelo de missões da igreja de Antioquia. Sinopse desse terceiro tópico: a primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia com a escolha e envio de Paulo e Barnabé por meio do Espírito Santo. Vamos, portanto, à nossa conclusão. À luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte de sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é nossa a tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão, que é ganhar vidas para o reino de Deus. Irmãos, essa conclusão merece um tratamento específico. Você, caro professor, pode trabalhar esta conclusão. Nós vemos aí que uma das marcas do agir do Espírito Santo numa igreja é quando esta igreja faz missões. Temos muitas igrejas do movimento, muitas igrejas que são chamadas de igreja do reteté, e não há preocupação com a conquista das almas. Outra grande lição que nós aprendemos nesta conclusão é que não basta você saber de missões, você precisa se envolver com missões. Você precisa contribuir, você precisa orar e você precisa ir se o Senhor te chamar e te der uma missão a cumprir. E por último, outra grande lição que vemos nesta conclusão é que Deus está pronto a capacitar, a preparar pessoas. Deus está pronto para dar a essas pessoas capacitação, dons, para poder exercer ministérios que tragam resultado, de fato, para o Evangelho. Amém? Vamos então convidar você para a próxima lição. Não perca a 13ª lição do 4º trimestre de 2023, na qual falaremos sobre o propósito de missões. Eu termino aqui agradecendo a você por mais uma vez estar conosco até o final desta aula. Compartilhe esta aula com outros professores e alunos. Continue orando por nós para que nós possamos continuar a trabalhar nesta área tão importante e trazer para você lições preciosas como esta, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Amém e amém.